Será que teremos recessão à vista nos Estados Unidos? Ao que parece, o mercado está precificando isso. No último final de semana, o Trump deu uma entrevista para a Fox e ele foi perguntado se havia possibilidade, se ele enxergava a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. E ele deu uma resposta muito saindo pela tangente. Olha, eu não gosto de falar desses assuntos, odeio falar dessas coisas. E isso já ligou o botão de alerta, o botão de pânico no mercado. Opa, parece que existe sim o risco de uma recessão à vista, porque normalmente, né, um presidente, um governante, quando ele quer eliminar esse tipo de medo, ele é enfático em dizer, olha, não existe essa possibilidade, não teremos recessão. E o Trump parece que ele tentou ali sair pela tangente, não falar diretamente, o que fez o mercado especular que realmente pode estar chegando uma recessão nos Estados Unidos. E aí ontem, na segunda-feira, foi um banho de sangue no mercado, né? Quase todas as ações despencaram. Aliás, a maioria das grandes empresas ali tiveram quedas enormes no dia de ontem. Os índices, né, do S&P, da Nasdaq, de todas as bolsas americanas despencaram. Então, o mercado já está precificando, já está morrendo de medo de uma recessão e já está começando ali a tirar o dinheiro da bolsa americana ali para de repente se proteger de um eventual cenário de recessão futuro, tá? Então é muito importante você entender que sim, pode acontecer. Inclusive, tem alguns especialistas que estão dizendo, tá? Obviamente isso aqui é especulação, não é necessariamente um fato, tá? Mas existe a especulação de alguns especialistas de que sim, o governo americano está conscientemente, deliberadamente querendo projetar, criar uma recessão, de que todas essas políticas aí de tarifas, todos esses cortes, esse monte de coisas, esse monte de loucuras, entre aspas, que o governo Trump está fazendo agora no início, são com esse objetivo, de gerar uma recessão. E aí você poderia estar se questionando, tá? Mas por que um governo, né, que normalmente quer ver a sua economia crescendo, prosperando, para aí sim realmente ali tá bem com o povo, para que queria deliberadamente produzir uma recessão? E aí existem dois fatores aqui que podem estar por trás dessa ideia, se de fato o objetivo é causar uma recessão conscientemente, tá? O primeiro fato é a questão da dívida americana. A gente sabe que a dívida americana ela tá ali estratosférica. Inclusive esse ano o governo americano eles vão ter que pagar ali uma quantidade gigantesca dessa dívida, tá? Tem vários papéis ali de dívidas que estão para vencer esse ano. E o que é pior, né? Como a gente sabe, as dívidas elas são atreladas à taxa de juros. É que nem aqui no Brasil, né? Selic aqui quase batendo 15%, então a dívida do governo ela vai aumentando exponencialmente, né? Porque conforme vai aumentando ali os juros, a dívida que era num determinado valor, quando você aumenta os juros e essas dívidas atreladas aos juros automaticamente disparam. No caso americano é a mesma coisa, os juros americanos ele está relativamente alto. Óbvio, se a gente for olhar comparado com o padrão brasileiro, não tem como você jamais diria que é alto, mas para os padrões americanos é extremamente alto. Então, e como tem vários papéis de dívidas que vão vencer esse ano atrelados a essa taxa de juros, então o que acontece? A dívida ela aumenta tremendamente. Inclusive, um dos grandes medos realmente ali da galera norte-americana, né, do mercado financeiro americano, é exatamente esse, né? Será que o governo vai conseguir, vai dar conta de pagar, né, todo esse gasto, toda essa dívida? Inclusive, até por isso foi criado o DOGE, né, que é o Departamento de Eficiência Governamental, que ele é comandado pelo Elon Musk. Não é por acaso que esse órgão foi criado, não é por acaso que eles estão ali literalmente passando o facão, passando a tesoura em praticamente toda a máquina americana. O objetivo ali é enxugar o máximo de gastos, enxugar o máximo ali as despesas do governo, exatamente para conseguir dar conta aí dessas dívidas, desses gastos aí trilionários que o governo americano tem, tá? Então nada acontece por acaso. Então o primeiro objetivo dessa, digamos assim, recessão forçada é exatamente fazer com que o Fed diminua a taxa de juros. Porque a partir do momento que você tem uma recessão, automaticamente você tem que baixar os juros para estimular
a produção, estimular a economia. Então, um dos primeiros passos seria realmente se os Estados Unidos entrassem em uma recessão, seria uma queda na taxa de juros, consequentemente também faria com que gerasse uma queda nas dívidas, né, ou nos juros da dívida que é trilionária lá do governo americano. Então essa seria uma forma aí de reduzir os gastos ali com o que teria com dívida, tá? Outra coisa, tá, que normalmente o pessoal tá utilizando para justificar o porquê que o governo Trump está querendo gerar uma recessão, tá? Porque a gente sabe que normalmente um governo ele tem ali 4 anos, né? 4 anos de governo. Então tem alguns governos que eles têm essa política de que, cara, eu vou fazer uma recessão na economia, vou arrumar a casa aqui, vou dar uma contraída no negócio para a gente poder organizar, arrumar as coisas. E aí depois, né, a partir ali do terceiro, quarto ano, né, chegando no final do mandato, aí sim a casa arrumada, aí dá para a gente ir para uma política expansionista de crescimento, porque aí vai chegar perto ali das eleições, o povo vai ver o negócio crescendo, evoluindo, desenvolvendo, e aí, né, ninguém vai lembrar ali que teve um primeiro ano ali difícil e de recessão. Talvez o governo Trump esteja contando com isso, como vários governos fazem, né? O próprio governo Bolsonaro ali no primeiro ano, né? Já no primeiro ano tacaram reforma da Previdência, fizeram um monte de coisa ali para arrochar, digamos assim, né? Para, digamos assim, medidas impopulares para depois poder sair aí fazendo a gastança, né? Embora essa gastança ela acabou no governo do Bolsonaro sendo antecipada, né, por conta da questão da pandemia, por conta da questão da Covid, tiveram que sair aí imprimindo dinheiro, né, por causa de auxílio emergencial, uma série de coisas, mas enfim, o fato é, normalmente, né, governos responsáveis fazem isso no primeiro ano, né, tenta lhe dar uma enxugada, tenta fazer medidas impopulares para depois, do meio para o final do mandato, aí sim abrir a carteira, abrir a impressora, começar com um monte de medidas populistas para conseguir se reeleger ou eleger ali os companheiros ali, né, para darem continuidade ali nos mandatos, tá? Obviamente, né, não dá para comparar com o nosso governo atual, o governo do Luiz Inácio, que não quer nem saber desse negócio, né, de arrochar, de cortar gastos, de medidas impopulares, né? Já desde o primeiro dia lá, antes, aliás, de assumir o governo, já teve a PEC da gastança, né? Já aprovaram a PEC da gastança para sair torrando dinheiro. E agora a gente está vendo os efeitos colaterais, né? Ficou ali querendo fazer bonanças no início do governo e agora no final, e aí, né? Olha só, inflação batendo nas alturas, taxa de juros também gigantescas, cenário internacional desfavorável, não sei como é que eles vão se virar. Mas enfim, isso aí é tema para outro vídeo, né? O vídeo de hoje é sobre a recessão americana, tá? Então quero que você entenda que sim, existe uma possibilidade bem razoável de termos recessão nos Estados Unidos e talvez essa recessão ela seja consciente, causada deliberadamente por esse governo, por esses dois motivos que eu tô falando aqui no vídeo de hoje, tá? Então é importante você estar alerta para esse cenário, para você se tornar uma pessoa mais cautelosa nos seus investimentos, tá? Principalmente se você investe ali na bolsa americana, tesouros americanos, na economia americana, ou se você pensa em investir, é importante que você esteja alerta, que você pesquise mais sobre esse cenário para de repente você não correr o risco aí de perder dinheiro ou de investir em coisas erradas ou no momento errado. Eu acho até que esse momento aqui, dependendo do que você vai investir, pode ser algo complicado, pode acabar te trazendo prejuízo. Você tem que saber escolher muito bem ali no que você vai investir e principalmente ter uma mentalidade talvez de investimento de médio para longo prazo, tá? Porque no longo prazo a economia americana ela é muito pujante, né? Ela sempre se recupera, dispara, mas se você está querendo ter resultados mais a curto prazo, talvez esse não seja o melhor momento para investir por lá, tá? Talvez você possa investir em outros lugares aí que possam te dar um retorno de curto prazo mais eficaz, ok? Então, esse foi o recado do vídeo de hoje. Fez sentido para você essas informações que eu trouxe aqui? Se fez, me fala aqui nos comentários a tua opinião. Me conta também o que você está achando, se você acredita que vamos ter recessão ou não na economia americana, como que você anda enxergando esse cenário, qual é a projeção que você faz para o futuro. Vamos continuar esse debate na parte de baixo aqui nos comentários, ok? Então, por hoje é isso. Um forte abraço para você e nos vemos no
próximo vídeo.